Olá, jovens estudantes, espero que esteja tudo bem com vocês. Professora Débora aqui de novo para mais uma aula de design de interfaces gráficas. Hoje nós vamos falar de usabilidade. Vamos explorar o que é usabilidade, porque que ela é crucial no processo de qualquer produto digital. E vamos nos basear nos conceitos da ISO e da NBR 9241-11 e também nas ideias de grandes teóricos que nós já conhecemos, como Don Norman, Nielsen e Garrett. Segundo a ISO 9241 e a NBR de mesmo número, a usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos, com base na efetividade, na eficiência e na satisfação. Esses três quadrados que eu coloquei aqui. Para a gente entender melhor, eu coloquei essa imagem dessa praça que já é um viral, né? Ela é bem emblemática, e pontuei aqui o ponto A e o ponto B, certo? Essa praça, da maneira como foi concebida, como foi projetada, ela é eficácia, não é? Ele vai conseguir chegar eficazmente de um ponto ao outro. Contudo, este caminho não é a maneira mais eficiente, não é? A gente sabe que o ponto mais curto o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Então, o utilizador, já de maneira muito espontânea, foi criando esse caminho ao tanto passar, né? Que é um caminho mais eficiente para chegar do ponto A ao ponto B. Tá? Isso aí é a diferença, mais ou menos, entre efetividade e eficiência. Então, agora nessa praça, a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho que é efetivo, que resolve, mas que não é eficiente, e tem outro caminho que é efetivo, ele resolve também, e é mais eficiente, não é? Ele consegue percorrer mais rápido. Contudo, este novo caminho talvez não atenda ao terceiro quesito, que é o da satisfação. A experiência não é agradável, né? Falta piso, falta acessibilidade. Então, para que este caminho novo cumprisse os três quesitos, né, ele também tinha que ter tido o tratamento que o caminho original tinha. Então, esses três objetivos específicos, né, efetividade, eficiência e satisfação, eles garantem uma boa usabilidade de todos os produtos da maneira geral, de todas as escalas, né, e desde o produto cidade até o produto interface gráfica, como a gente vai ver mais à frente. O Don Norman, um dos pais do design centrado no utilizador, né, foi ele que cunhou o termo, como nós vimos na aula passada. Ele complementa isso dizendo que a usabilidade é sobre tornar as coisas mais fáceis de usar e intuitivas. Ele fala sobre a importância de reduzir a carga cognitiva do usuário, ou seja, fazer com que ele não precise pensar muito. O Krug, outro autor, escreveu um livro que diz, o título é Não Me Faça Pensar, não é? É a característica que o utilizador tem de chegar e já conseguir executar as ações propostas sem precisar se debruçar muito ou perder tempo naquilo. A ISO é uma norma internacional e a NBR é uma norma brasileira. As duas tratam, nesse caso aí, da mesma coisa e propõem uma estrutura clara para criar, né, para propor e também para avaliar a usabilidade baseada em três componentes principais. São eles os objetivos pretendidos, os contextos de uso e resultados ou valores desejados. E aí a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um deles. Os objetivos, a gente tem que pensar o que o usuário deseja alcançar com o sistema, né, com a interface que está sendo proposta. Esses objetivos, eles podem variar desde realizar uma compra online até encontrar informações em um site institucional, por exemplo. A interface, ela deve ser projetada para facilitar a realização dos objetivos. Com relação aos contextos de uso, precisam ser descritos alguns itens, né? A começar pelas características do usuário.
Quem são os usuários que vão utilizar esse sistema, quais são as suas características, por exemplo, como idade, experiência, habilidades técnicas e também necessidades específicas potenciais desses usuários. Por exemplo, uma interface feita para idosos vai precisar depois de fontes maiores e uma navegação mais simplificada. Então, conhecer o usuário, né, o design centrado no utilizador, vai nos ajudar nesse processo de projetar essas novas interfaces. Com relação ao contexto de uso, eu vou ampliar aqui a estrutura da usabilidade completa, e vamos ver que também é importante que se descrevam as tarefas executadas para alcançar o objetivo daquela interface, né, daquele software, daquele sistema, os equipamentos onde aquela interface vai aparecer, no caso, computador, smartphone, smartwatch, depende do que se está propondo, né? E, inclusive, o ambiente. Por exemplo, um aplicativo móvel usado no trânsito, como os GPS, precisa ser simples e de fácil leitura. Então, inclusive, os ambientes onde aquela interface vai ser utilizada também têm que ser descritos para melhor pensar na interface com base no seu usuário. Para mais informações, para mais exemplos, a norma NBR 9241 apresenta exemplos de como os atributos de contexto e uso devem ser descritos, certo? Esses três elementos aí apresentados, os usuários, os objetivos e o contexto, eles formam uma base para avaliar a efetividade, né, a eficácia, a eficiência e a satisfação de uma interface, que nós já entendemos essas três medidas de usabilidade com o exemplo anterior. E agora eu vou citar, né, um exemplo prático para a gente entender melhor essa estrutura, como ela seria aplicada. Vamos imaginar que a gente está projetando um aplicativo de delivery, né, de entrega de comida. Os usuários, então, são pessoas que desejam pedir comida de forma rápida e conveniente. Eles podem ser incluídos pessoas jovens, profissionais ocupados e famílias. Nesse caso, os objetivos seriam encontrar restaurantes, escolher pratos, fazer pedidos e efetuar pagamento de forma segura. E em quais contextos de uso esses utilizadores vão usar esse sistema, né? O aplicativo seria, então, usado para dispositivos móveis, em sua maioria, provavelmente, muitas vezes em movimento e com conexões de internet variáveis. Então, com base nisso, a gente, para garantir a efetividade, o usuário tem que finalizar o pedido sem erro. Com base na eficiência, o processo do pedido tem que ser rápido e em poucos cliques. E com base na satisfação, o design tem que ser agradável, o usuário tem que receber feedbacks claros sobre o status do pedido. Essa abordagem das normas, ela garante que a interface atenda a necessidades reais do usuário. Pronto, e agora vamos falar dos 5 componentes da usabilidade que foram definidos pelo Nielsen, que já estudamos sobre ele, um dos maiores especialistas em usabilidade. Ele postula esses 5 componentes que devem ser considerados ao avaliar a usabilidade de uma interface. Esses 5 componentes também estão descritos de maneira mais espontânea nas duas normas já apresentadas. Então, o primeiro componente é a facilidade de aprendizado, que diz respeito a quão fácil é para o usuário realizar as tarefas básicas na primeira vez que usa a interface. Vocês podem reparar que as gerações mais antigas, para utilizar qualquer sistema novo, antes de começar tinha que ler toda a documentação, entender, ler os manuais. Agora não, agora é quase que de praxe já começar a usar usando. Não é isso porque as interfaces foram ficando facilitadas de uma maneira que intuitivamente já se percebe como é que as coisas funcionam sem precisar de muitas informações adicionais. Isso diz respeito a essa facilidade de aprendizado. O segundo componente diz respeito à eficiência, não é? Depois que a gente aprende a mexer naquele sistema, naquela interface, quão rápido
o usuário consegue realizar as tarefas. O terceiro se diz respeito à memorabilidade. Se eu passo muito tempo sem acessar aquele site ou aquele sistema, se eu consigo lembrar de como usar, mesmo depois desse tempo. O próximo componente diz respeito aos erros, não o erro do sistema em si, mas quantos erros o usuário comete, né? Por exemplo, tem um botão escrito clique aqui, mas não diz o que é que acontece ao clicar. Né? Clique para baixar o PDF, por exemplo, clique para ir para a próxima página. E aí o usuário pode estar induzido ao erro e apenas clicar aqui e para um anúncio, que não é o que ele queria. Então, assim, quantos erros o usuário comete de navegação e quão graves são esses erros e quão fácil é se recuperar deles. Se abrir uma coisa errada, se eu tenho como voltar rapidamente para a tela que eu estava trabalhando, certo? Depois, o próximo componente é sobre a satisfação, se o usuário gosta da interface, se ela é amigável, se ela é agradável. E esses 5 componentes, eles são essenciais para garantir que uma interface seja não só funcional, mas também agradável de usar. Então, aqui estou mostrando o framework do Jesse James Garrett, autor do livro The Elements of User Experience, né, os elementos da UX, experiência do usuário. E esse framework, ele nos mostra, né, que o design das interfaces não é apenas sobre puramente estética, mas sobre criar uma experiência fluida e intuitiva. Ele divide essa experiência do usuário em 5 planos, como está aí no esquema, né, no framework, que estão divididos em estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. A respeito de estratégia, tem de se pensar quais são os objetivos do usuário e do negócio. Com respeito ao escopo, tem de se pensar quais são as funcionalidades necessárias. Com respeito à estrutura, como as informações e as funcionalidades são organizadas. Com respeito ao esqueleto, como os elementos da interface estão dispostos. E com relação à superfície, como a interface se parece visualmente, né? Aí entrou as cores, a tipografia, tudo isso a gente vai ver bem detalhadamente durante o curso mais à frente. Então, a usabilidade, ela está presente em todos esses planos. Por exemplo, uma interface bonita, né, na superfície, pode falhar se a estrutura for confusa ou se as funcionalidades não atenderem às necessidades do usuário no plano da estratégia. Então, eles estão interligados, precisa que tudo funcione bem para que a usabilidade também funcione bem. Algumas dicas práticas de como melhorar a usabilidade é conhecer o usuário, como nós já falamos bem, né? Utilizar personas para fazer testes de usabilidade, e a gente vai aprender como usar personas como criar as personas nas próximas aulas, e evitar sobrecarregar a interface com informações desnecessárias. 2. Usar padrões de design, seguir convenções já conhecidas, como os menus de topo, ícones universais, tudo isso tornar a interface mais intuitiva. Teste. A gente ainda vai aprender a realizar testes de usabilidade com usuários, mas quanto mais testes, mais fácil de identificar problemas e são oportunidades de melhoria também. Feedback imediato. Garantir que o usuário saiba o que aconteceu a cada ação, como imagem de confirmação ou indicadores de carregamento. Resumindo a aula de hoje, a usabilidade é sobre criar interfaces que sejam fáceis de usar, eficientes e agradáveis. Orientamos que sejam seguidos os princípios da ISO 924111 e NBR de mesmo número. Apresentamos as ideias do norma,
componentes do Nielsen e o framework do Garrett. E se a gente seguir tudo isso, a gente está no caminho certo para projetar interfaces que realmente atendam às necessidades do usuário. Vamos lembrar que o sucesso de um produto digital não está apenas na tecnologia, mas na experiência que essa tecnologia proporciona ao usuário. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.